o maior no reino dos céus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Ou seja, nós como cristãos, para a gente ser grande diante de Deus, a gente precisa ter um coração como uma criança, um coração inocente, um coração humilde, disposto a aprender. E ele repreendia muitos fariseus, Jesus repreendia muitas pessoas daquela época, porque se achavam o dono da razão, o dono da verdade. Mas Jesus é bom e ele repreendeu aqui e nos dá um ensino aqui que nós devemos ter um coração puro como o de uma criança. Ainda que nós sejamos imperfeitos, mas nós devemos agir amando aquele que é perfeito. Amém? Os tropeços. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crerem ou que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem um escândalo. Portanto, se tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Se onde teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só de teus olhos do que, tendo dois, ser lançado no inferno de fogo. Ou seja, nós devemos cortar pela raiz tudo aquilo que nos faz pecar. E isso é para todos nós, né? Não tem ninguém melhor aqui. Eu, você, todos nós. Eu me coloco aqui como o pior de todos. Como o pior que você, inclusive. Para que você não ache que, meu Deus, nossa, não. Nós precisamos mudar, nós precisamos cortar pela raiz aquilo que nos faz ficar longe de Deus, sabe? Longe daquela comunhão íntima com Deus, sabe? Aquela distração. Não é nem pecado grande, não. É distração pequena, sabe? É aquele momento de entretenimento demais que às vezes a gente fica, mas que muitas vezes nos afasta de Deus. A parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezei a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Amém? Como se deve tratar a um irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu sei que muita gente usa isso aqui, ó, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, para dizer que não precisa mais ir para nenhuma igreja. Claro que também está falando isso no contexto de você ter comunhão com as pessoas, mas o texto está falando no contexto de comunhão? Está falando, mas a gente tem que participar de um corpo de Cristo, porque lá nós ceiamos, lá nós temos uma pessoa para animar a nossa fé, amém? Olha só, quantas vezes devo perdoar a um irmão? Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus é aquele que, além de nos perdoar, ele manda a gente perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes. Amém? Se a gente fosse perdoar 70 vezes 7, 7 vezes 7 dá quanto? Dá 49. 70 vezes 7 seria 400 e poucas vezes. Mas 7 tem a ver com perfeição, ou seja, perdoar infinitas vezes. Amém? Mas olha só o que está no versículo 23. A parábola do credor incompassivo.
Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido e a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o suplicava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão, antes que saudasse. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indagando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha só, gente, que interessante isso aqui. Jesus quer que a gente perdoe os outros. E olha o que ele fala aqui. O servo aqui não queria perdoar o outro, né? E trazendo para nós hoje, quantas vezes a gente não perdoa as pessoas sinceramente. A gente diz que perdoa, mas não perdoa no coração. E Deus nos convida para largar a mão disso, para perdoar. E eu quero orar por você para que nós possamos perdoar as pessoas, que nós possamos ser aqueles que perdoam e que vivem a prática do perdão. Amém? Senhor Deus, obrigado por cada um de nós aqui, Pai. Somos todos falhos e nós também falhamos como pessoas, Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, perdoar as pessoas à nossa volta, assim como Deus também nos perdoou em Jesus Cristo, Pai. Pai, que essa pessoa, assim como eu, que a gente possa viver momentos extraordinários em Jesus, de perdão, de restituição e de nova vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e você fique com Deus. Amém? E fique na paz aí, porque assim como Deus te perdoou, perdoe também. Eu sei, eu já passei por isso também. Não é fácil, mas Deus tem a sua recompensa.